Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E vamos falar de monstros. Exatamente, cara. Esse final de semana eu fui com a minha esposa assistir aí, no primeiro final de semana agora de estreia, Godzilla vs Kong, o Novo Império. E olha só, eu que estava aqui fazendo reaction de alguns vídeos, de alguns trailers desse filme, critiquei bastante o Godzilla maratonista, né, essa coisa exagerada e esses estampidos exagerados para uma criatura colossal como é o Godzilla. E eis que eu volto aqui neste vídeo olhando para vocês e digo, fui surpreendido. Exatamente. O filme é bom, galera. O filme é bom. Jamais, em hipótese alguma, vai substituir Godzilla Minus One. Isso nem se cogita aqui. Mas o filme é bom. Para um blockbuster, atende às necessidades, tem muita pancadaria, tem muito humano se lascando, tem muito prédio caindo e com qualidade, meus amigos. E cara, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, deixa aqui embaixo seu like, seu comentário e vamos embora fazer mais uma vez uma viagem para a Terra Oca e vamos entender o que tudo isso compõe esse filme. O filme é grandioso, galera. Vou fazer esse comentário aqui de coração aberto para vocês. O filme ele é grandioso, ele tem aspectos assim colossais mesmo, ao pé da letra. O Godzilla tem um ninho para dormir. Ele dorme dentro do Coliseu, exatamente em Roma. Ele escolheu como cantinho para ele deitar e dormir. É ali que ele fica, né? E não há ninguém que abra a boca para dizer para ele não ficar ali, porque ele se acomodou ali ao cantinho do Godzilla. E aí vamos falar como é que essa história se desenrola, né? Bom, a Monarch ela já tá assim, anos-luz daquilo que nós vimos na série Monarch, que eu inclusive comentei. Se vocês depois quiserem, eu posso deixar aqui nos cards o acesso aos vídeos do nosso Monstroverso, pra vocês entenderem um pouco melhor sobre essa própria história do Godzilla e Monarch e todos os meandros que ficaram pelo caminho para você compreender um pouco de Godzilla vs Kong, o Novo Império. E aí a gente vai nessa viagem entender o que está acontecendo no mundo, né? A Monarch ela sabe de tudo. Ela tem um mapa de tudo e como vocês devem ter visto nos meus comentários de Monarch, o Legado de Monstros, tem um determinado momento que a diretora da Monarch revela quem eles são e o que eles representam neste mundo, o que eles fazem nesse mundo, deixando bem claro que existe sim uma organização que monitora, muito bem financiada, toda essa atividade das criaturas gigantescas ao longo do mundo, né? E a Terra Oca é de conhecimento público, é algo assim grande mesmo, as pessoas sabem. E eles estão tão modernos na Monarch que eles têm aparelhos assim absurdamente interestelares, né, cara? Eles têm uns aparelhos voadores lá que são outro nível, é alguma coisa adaptada mesmo para inversão de polaridade magnética que existe lá na Terra Oca. E eles têm uma tecnologia que abre os portais, os mesmos que foram apresentados lá em Monarch, o Legado de Monstros, para a Terra Oca, né? As criaturas pulam de forma abissal dentro desses portais e acessam sem problema nenhum. A gente precisa de umas máquinas, de umas naves para descer no negócio ali. E vamos falar do Kong. O Kong ele é o cara que domina a Terra Oca, né? Ele sobrevive e ele tem artimanhas, cara. Ele cria armadilhas, ele se coloca em risco, mas ele sabe muito bem como sobreviver. Ele é inteligente, ele é engenhoso, ele cria armadilhas no melhor estilo o Dutch do Predador. Ele faz umas coisas assim absurdas, ele consegue enfrentar trocentos lobos gigantes de uma vez e criar armadilhas para isso. Ele é inteligente, ele tem uma certa malemolência diferente do que se espera de uma coisa muito animalesca, intuitiva, né? Ele é pensante, né? E enquanto isso, o Godzilla vive no nosso mundo, né? Ele dorme, como eu falei para vocês, no Coliseu e ele fica sempre atento às ameaças.
E eis que a grande ameaça que vai surgir, e todo mundo já sabe que é o Shimu, né? Começa a dar os sinais de como que ele vai chegar. Uma coisa sísmica da Terra Oca para o mundo exterior começa a entrar em comunicação. E isso ativa o Godzilla, porque ele já tem faro para essas coisas. E aí começa a explicação. Não só ele fica atento a isso, mas também a garotinha Yui, que é uma sobrevivente da Ilha da Caveira, da tribo Yui, que vivia lá na Ilha da Caveira, remanescente dos tempos ancestrais de Godzilla. Né? Ela foi a única que sobreviveu depois de uma grande tempestade que assolou a ilha toda. E ela acaba sendo adotada por uma moça que apareceu já, inclusive, nos outros filmes de Godzilla, que é a doutora Irene Andrews, que é vivida aí pela Rebecca Hall, né? Aliás, nesse filme, acho bacana que eles reservaram bastante o tempo para evitar excessos. Então, no núcleo humano, a gente tem pouca gente. Isso foi muito inteligente da parte deles para evitar que o filme ficasse rebuscado demais com aqueles draminha humano com Emily Bobby Brown que não ia para lugar nenhum. E ali a gente tem a Kaylee Hoddle, que faz a Dia, é a garotinha que tem comunicação com o Godzilla. A gente tem a Rebecca Hall, que faz a doutora Irene Andrews, de volta. A gente tem de volta o Brian Tyree Henry, que faz o Bernie Hayes, que é o cara do blog, que enfim, faz as notícias do Monstroverso e tudo mais. E a gente tem uma adição que é o Dan Stevens, que faz o Trapper, que parece que foi um ex-affair aí da doutora Rebecca Hall em tempos de faculdade, né? E eles quatro fazem esse grupo que vai buscar respostas, né? Aliás, a doutora Andrews vai buscar o Brian Tyree porque ele conhece esses sinais, ele conseguiu fazer uma leitura e ela solicita os serviços dele. Em troca, ele quer ir para a Terra Oca junto com eles para explorar toda essa história. Eles têm postos avançados instalados na Terra Oca. Aliás, isso já foi apontado no outro filme, né? Só que agora a coisa está muito mais expansiva. E eles começam a descobrir que existem regiões ali inexploradas. Um sinal ancestral começa a surgir ali, e ali a gente acessa um outro lugar que não havia sido mapeado pela Monarch. E a Terra Oca é enorme, gente. É um negócio assim que não tem fim. É uma conexão muito grande com o planeta e os dois coexistem numa harmonia quase que ancestral, né? E aí, por falar em ancestralidade, a gente começa a entender as justificativas para colocar alguns personagens que são apresentados no trailer. Vamos começar aí com o Scar King. O Scar King, ele é uma criatura que vivia, é um dos povos símios, né, que viviam ali, e ele foi colocado de lado pelo Godzilla, porque ele era uma ameaça para a humanidade. Ele queria controlar, ele queria usar os exércitos dele para controlar o planeta. E o Godzilla entrou nessa parada e cancelou o Scar King numa região remota da Terra Oca, repleta de lava e subterrânea. E eles ficaram confinados ali. Junto com ele, uma outra criatura foi confinada, mas não pelo Godzilla, e sim pelo próprio Scar King. Que é o Shimu. Ele tem uma espécie, o Scar King tem uma espécie de espinha dorsal de uma criatura muito parecida, de uma espinha dorsal muito parecida com criaturas ancestrais ao próprio Godzilla. E na ponta, ele tem uma espécie de cristal que quando ele chacoalha assim, esse cristal ele ganha uma luminescência e esse cristal cria uma reação dolorosa no Shimu, né? E o Shimu curva-se a vontade dele por pura escravidão. E por falar em escravidão, é o que o Scar King faz, ele escraviza todos os símios ali. E cara, é muito bonito a gente ver como que desenrola a história, porque o Kong, ele chega como um grande herói nessa história, porque ele tá querendo descobrir parte do seu povo, ele quer estar sozinho naquele mundo, né? Ele tá na Terra Oca, ele tá conquistando a Terra Oca. E ele precisa descobrir se existem mais pessoas, mais criaturas como ele. E é quando ele vai encontrar com aquele pequeno macaquinho que joga ele para um BO, exatamente, joga ele para uma encrenca, e ele acaba trazendo nessa relação que começa conflituosa, uma relação meio que de pai e filho, aquele pequeno macaco que aparece no trailer. E ele o leva até lá, onde são os domínios do Scar King. E, obviamente, pancadaria rola, o negócio fica feio. E o Scar King usa daquele chicote que é quando machuca a mão do Kong, né? É legal quando isso acontece. Aliás, o Kong passa vergonha para os macacos, não porque ele apanhou, mas porque antes disso, em uma outra situação, ele estava com um dente dolorido.
E ele vai para os domínios lá de cima pedir ajuda, né? Foi quando ele, inclusive, entra em contato com a garotinha. E ali, esse cara, que é vivido aí pelo... O Trapper, né? Que é vivido pelo Dan Stevens, ele faz uma extração de um dos dentes dele, de um dos caninos dele, e coloca um dente artificial. E quando o Kong chega lá nessa luta, os macacos olham pra ele tipo, que idiota, não tem dente, né? Mostrando pra ele assim. E o Kong tá velho. Você vê que a pelagem dele tá mais cinzentada, meio branca, né? E cara, assim começa esse clima todo. Pancadaria, os monstrão, os macacão lá, dando pancada no chão e toda a galera lá escravizada, todos aqueles outros macacos gigantes escravizados. E o Kong, dá pra ver nos olhos deles que ele representa uma certa esperança pra eles. E, claro, os pau mandado lá do Scar King fazendo pilha pro couro comer. E é quando o Kong tem a mão dilacerada, de certa forma, né? Porque ele solta o Shimo, porque assim, o Kong ia dar um pau na frente de todo mundo, ia dar um pau no Scar King. E ele não consegue. E aí o Scar King usa dos artifícios e ativa o Shimu. E é quando o Kong usa aquele machado, que é com uma das escaras do Godzilla, e o poder de gelo do Shimu é muito forte. Tanto que no filme eles comentam que ele é responsável pela primeira era glacial do planeta. Cara, não vamos exagerar, né? Um Shimu não faria tudo isso no planeta inteiro. Mas de qualquer forma, o Shimu, como se conta a história, dando uma certa ancestralidade a todo esse contexto, diz que é isso aí. O Godzilla enfrentou as hordas do Scar King num certo tempo e acabou aprisionando o Scar King lá, que tem o controle de uma criatura conhecida como o Grande Shimu, que é o responsável por criar a era glacial no planeta. Foi por isso que o Godzilla selou isso lá, por causa da ameaça do Shimu, né? E do próprio Scar King. E o filme é regado a tudo isso. E o interessante, galera, é que, pra calar minha boca, o filme é agitado, cara. Ele tem um climão, aquela pegada hollywoodiana mesmo, de blockbuster. As brigas entre os monstros são incessantes, né? Aquela cena que vocês veem no trailer, quando o Kong sai da Terra Oca para pedir ajuda pro Godzilla, sai uma pancadaria ali no deserto do Saara, eles destroem as pirâmides, não tem mais pirâmide. Os dois saem numa pancadaria que eles acabam com as pirâmides. E é um negócio muito doido. E quem aparece para dar um plot twist de repente ali, é a Mothra. Para quem não se lembra, a Mothra é aquela libélula gigante que solta aquele pó mágico que coloca o Godzilla na melhor consciência que ele tem. E o Godzilla que aparece nesse momento para ser salvo pela Mothra é um Godzilla que tinha percebido todos os abalos sísmicos da Terra Oca e da possível ameaça que o Scar King poderia trazer junto com o Shimu. E é quando ele vai atrás de energia para poder se recarregar, justificando o porquê dele correr tão rápido nesses momentos do filme, né? Dele tá tão doido, tão sem controle, tão poderoso, overpower. Godzilla não tem medo de nada. Quem tem um pouco de medo ali na história é o próprio King Kong, que mesmo assim vai enfrentar todo mundo. Só que o Godzilla, para justificar tudo isso, durante o comecinho do filme, na primeira parte do filme, ele vai atrás de uma usina termonuclear para poder recarregar suas energias. Ele pega toda a energia termonuclear, é atacado pelos humanos, aquele mesmo climão dos primeiros filmes, mas ele não estava com energia suficiente. E é quando a gente percebe o porquê que a Monarch conhece tanta coisa. Que é quando o Godzilla vai mar adentro e vai atrás de mais um titã, que tem um nome muito carinhoso para mim, que sou oitentista, chama Tiamat. Me veio uma memória de Caverna do Dragão tão forte, mas na verdade esse Tiamat é mais um dos monstros desse universo kaiju onde o Godzilla está envolvido. E é nessa toca do Tiamat que ele vai recarregar suas energias e, obviamente, sair na pancadaria honesta com esse monstro que lembra bastante o dragão de Dragon Ball. E é lá que ele se recarrega usando todos os domínios, toda a energia que o Tiamat tinha no seu ninho, e ele acaba absorvendo uma energia tão poderosa que as suas guerras, os seus detalhes começam a ficar na cor rosa meio avermelhado. Por isso que ele fica com isso daí. Ele tá overpower quando ele tá com aquela energia, galera. Ele solta pulso eletromagnético, ele é doido, ele é bravo. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que
ver a pancadaria final, né? Que é quando o Scar King vai com as suas hordas lá tentar destruir o King Kong, e ele usa o Shimu para isso, e eles vão uma espécie de local ancestral onde existem pirâmides que tem um certo encontro entre as duas pontas da Terra Oca. Essas pirâmides elas têm um efeito gravitacional momentâneo, que é justamente uma espécie de momento que eles podem ter para poder combater as grandes ameaças. E quem domina essas pirâmides é um restante, é um grupo remanescente dos povos Iwi, que fazem parte da tribo da pequena Jin, né? Da Dia, né? E ela se reconhece lá, e ela se aproxima do povo que ela achou que não existia mais ninguém, e ela é recebida de braços abertos. E é engraçado que quando tudo isso acontece, a mãe dela fica super chateada, porque ela estava sentindo que ia perder a filha. Mas a menina tem um carinho por ela, e a gente gosta, eu pelo menos gostei, desse momento de drama humano, que foi muito simples, sem muito exagero. Tem exagero? Tem. São as piadas americaninhas que eles põem no meio do filme. Mas de boa, elas ficaram abafadas perto de tanta aventura que tem esse filme. Por isso que eu tô falando tão empolgado, porque foi uma história que eu não esperava ser tão bacana. E por falar em tão bacana, vamos falar do encontro final. Antes do encontro final, o tal do... esqueci o nome do cara, do Trapper, ele criou uma espécie de aparato que chamava Projeto... Super Power, alguma coisa assim. E aí os caras queriam saber, que é um upgrade que ele criou para partes do corpo dos monstros quando eles estivessem em uma situação ruim, que é quando ele joga aquela manopla do Bumblebee no braço do King Kong, e realmente ela se ajusta direitinho e dá uma outra sobrevida para ele, que é quando ele sai na porrada com o Godzilla e tudo mais. Só que tudo acontece, adivinha onde? Na Terra Oca. Godzilla atravessa por um dos portais, a Mothra vem também, é uma pancadaria, é aquela cena estilo Vingadores. King Kong em cima das costas do Godzilla, o Scar King em cima das costas do Shimu, e aí vem todos eles naquela cena de encontro e pancadaria. E vai terminar onde a pancadaria? Aqui nas Terras Brasílias, eles vêm parar no Rio de Janeiro, numa travessia de um dos portais, e é uma quebra-quebra que todo mundo que tá na praia morreu ali, cara. Porque o que rola ali não dá pra sobreviver ninguém. Drama humano, que drama humano, que se lasque. Matou todo mundo ali embaixo, não sobrou ninguém. E é uma destruição, assim, absurda, colossal, galera. Mas é lindo, porque é livre. A gente não tá amarrado em nenhum draminha ali. Efeito colateral das criaturas, os caras acabam morrendo mesmo, não fala isso, não mostra isso, mas é caudada em prédio, é sopro atômico em tudo que é lado. Caramba, velho, é um negócio que você fica sem fôlego. Mas no final da história, é um dos filmes que eu fiquei impressionado, desbancou Caça-Fantasmas, Apocalipse de Gelo. Inclusive eu fui com o intuito de assistir o Apocalipse de Gelo. Acabei caindo no Godzilla e saí com um sorriso largo, galera. A minha esposa, que fazia 3 anos por conta da nossa filha, que não saía para lugar nenhum, foi e saiu satisfeita do cinema. Eu recomendo muito. O filme não tem cena pós-créditos, esquece, não tem cena pós-créditos, mas tem um clímax tão bacana que vale a pena cada minuto que você gasta lá dentro. O Godzilla volta para o seu coliseu para dormir no seu cantinho. Shimu retorna para os seus domínios, mas não mostra isso. E o King Kong assume o seu lugar como rei, tendo o Shimu do seu lado, como se fosse um fiel escudeiro. Ficou lindo, essa cena ficou linda, aquele no topo da montanha assim, lá na Terra Oca, todos os macacos ali libertos e vivos mais uma vez, e ele reencontrando o seu canto como um grande rei. Cara, eu tenho que aplaudir, foi um filmaço, você tem que assistir e vamos reconhecer, os caras fizeram uma bela história. Mas antes de mais nada, eu quero saber de você, o que você achou de tudo isso que eu contei, de Godzilla vs Kong, o Novo Império? Deixa aqui embaixo seu comentário e eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Firme e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!